Olá, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do curso técnico de serviços jurídicos. Vamos iniciar a unidade 2. A unidade 2, ela tem início falando sobre o controle de constitucionalidade. O que significa o controle de constitucionalidade? Como nós já vimos na aula passada, a Constituição, ela é o documento maior de um país. Então, o que acontece? Quando uma determinada lei ela é elaborada desobedecendo qualquer preceito desta Constituição, tem que entrar em voga, tem que entrar em ação o chamado controle de constitucionalidade. Para que vocês possam entender, eu vou citar um exemplo. Nós sabemos que a nossa Constituição, ela dá prevalência ao direito à vida. Então, imaginem vocês que um projeto de lei que queira estabelecer a pena de morte, esse projeto de lei ele não pode ir à frente, ele não pode ser votado. Por quê? Porque ele afronta a Constituição. Portanto, esse projeto de lei ele é inconstitucional. Esse sistema de controle de constitucionalidade, pessoal, ele está previsto, segundo a nossa sistemática jurídica, em 2 momentos. Nós temos o controle prévio ou preventivo e o controle repressivo, né, ou posterior. Como assim? Nas casas legislativas, quando um projeto de lei é apresentado, vamos supor, um determinado deputado ou um senador, de acordo com o artigo 61, que lá no artigo 61 tem todos aqueles que podem tomar a iniciativa de propor leis. Esse projeto é apresentado à Casa Parlamentar. Antes dele ir à votação e discussão em plenário, na maioria das vezes, ele é enviado antes para a chamada CCJ. E o que é isso? É a Comissão de Constituição e Justiça. Cada casa legislativa tem uma CCJ, onde lá vai ser analisado se aquele projeto de lei é constitucional ou não. Se for detectado que o projeto de lei afronta a Constituição, ele não irá para a votação no plenário. Aí já foi feito o controle prévio, ou seja, antes do projeto de lei se tornar lei, propriamente dito. Já o controle repressivo ou posterior, ele é realizado quando a lei já foi feita na Casa Legislativa e aprovada, já passou pelo chefe do Executivo e entrou em vigor. Então, quando essa lei já está no ordenamento jurídico e aí se percebe que ela afronta a Constituição, deve entrar em ação o controle repressivo de constitucionalidade. Então, essa é a noção para que vocês possam entender. Para que a supremacia constitucional seja garantida, é necessário aí o exercício do controle de constitucionalidade. É muito importante, porque a Constituição, sendo regente de todo o ordenamento jurídico, não é possível admitir-se quaisquer leis que possam afrontá-la. Para isso é que existe o controle de constitucionalidade. Olha, voltando para a nossa Constituição, que a essa altura, espero que todos já tenham adquirido um exemplar. Você começa a folhear a Constituição e, no primeiro momento, você vai se debater acerca do preâmbulo constitucional. Então, esse preâmbulo constitucional é uma mensagem que os legisladores constituintes deixaram pronta para quê? Para que toda e qualquer pessoa que fizesse a leitura entendesse o momento, o que representou aquela Constituição. É muito célebre aquela imagem do Ulisses Guimarães, em que ele ergue com as 2 mãos o primeiro exemplar da Constituição, né, e que ele diz, a última parte, né, que Deus nos ajude a cumpri-la. Então, o preâmbulo constitucional, ele diz textualmente o seguinte: nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir um Estado democrático, destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna,
pluralista e sem preconceitos, fundada na harmonia social e comprometida na ordem interna e internacional com a solução pacífica das controvérsias. Promulgamos, sob a proteção de Deus, a seguinte Constituição da República Federativa do Brasil. Então, por que essas palavras elas têm uma determinada importância? Nós sabemos que a Constituição está dividida no preâmbulo constitucional. Logo após vem o artigo 1º. Você pode folhear sua Constituição e verificar que começa no artigo 1º e vai até o artigo de número 250. Isso aí é o chamado texto constitucional, desde o artigo 1º até o artigo 250. Após esse artigo de número 250, nós vamos ter a outra parte da Constituição, que é chamada de Ato das Disposições Constitucionais Transitórias. Por que eu estou fazendo essa referência à divisão da Constituição? Porque a maioria dos doutrinadores, eles entendem que o preâmbulo constitucional não é texto constitucional. Por quê? Porque nós temos pelo menos dois aspectos aqui que merecem ser referenciados. O primeiro é que o preâmbulo fala em Estado democrático, né? E nós, de acordo com o artigo 1º da Constituição, somos um Estado democrático de direito, que é uma expressão mais completa. E também os autores apontam que há a sugestividade de religiosidade quando ele fala sobre a proteção de Deus, já que o Brasil é um Estado laico, onde qualquer pessoa pode proferir a sua religião, sem nenhuma restrição a isso. Então, os doutrinadores explicam que não pode haver, dentro da Constituição, qualquer confronto das normas. Então, o preâmbulo, ele tem uma significativa importância, mas ele, repito, de acordo com a maioria dos doutrinadores, não compõe o texto constitucional, servindo, de uma referência, estabelecendo alguns valores para que nós possamos nos remeter àquela Assembleia que elaborou a Constituição de 88. Nós temos ainda, no artigo 1º da Constituição, os princípios fundamentais, que vai tratar a nossa Constituição. E esses princípios, eles são importantes, por quê? Olha só, nós temos aí uma série de disposições que dizem o seguinte, que esses princípios, eles têm uma finalidade fundamentadora, interpretativa, porque quando ele fala, aí no artigo 1º, e cita a dignidade da pessoa humana. A dignidade da pessoa humana, hoje, ela é um super princípio que irradia para todas as áreas do direito. Ou seja, o que o legislador quis dizer? Toda a Constituição, ela deve estar voltada para a realização da dignidade da pessoa humana. Então, não basta, por exemplo, quando você lê o artigo 6º da Constituição, que fala dos direitos sociais, e lá diz saúde, educação, lazer. Aquela norma, ela ficou presente no texto constitucional para quê? Para que os gestores, para que os governantes, eles implementem as políticas públicas no sentido de concretizar tais direitos. Sabemos que só estando no papel, claro, isso não vai ser concretizado. Demanda um trabalho muito maior, um trabalho bem mais árduo para que se possa implementar. Então, uma das definições dos princípios constitucionais é que eles se empregam, para orientar, para reger todas as normas, como, por exemplo, eu falei do princípio da dignidade da pessoa humana. Olha só, numa tarefa ainda que a gente pode citar, esses princípios, eles servem para complementar a interpretação da norma. Como nós já mencionamos na aula anterior, tá? A interpretação, ela é muito importante. Vejam vocês, o próprio artigo 6º, falando da saúde, que é uma questão muito em voga. Se você assistir qualquer noticiário, é muito fácil você verificar. Há poucos dias, uma mulher, ela deu à luz a uma criança na calçada, em frente ao hospital. Então, vocês podem se indagar, por que aqui na Constituição está escrito que todos têm direito à saúde? Porque nós temos, aí vem a questão da interpretação. Como eu já disse a vocês, não basta estar no papel. O gestor, o governante, ele tem que implementar todo um sistema de políticas para fazer concretizar tais direitos. Nós podemos ainda explicar
que dentro da aplicação da Constituição, em determinados momentos, nós vamos falar no que a gente chama, né, de colisão de princípios. Tem autor que não gosta dessa nomenclatura, né, colisão, né, seria mais correto falar em tensão de princípios ou tensão de direitos. Como assim? Dentro de um determinado caso concreto, nós podemos verificar a presença de mais de um direito. E como resolver essa situação? Posso citar um exemplo. Existe um caso concreto, vocês podem pesquisar até pela internet, ficou muito famoso, né, que aconteceu na França, que é o chamado arremesso de anão. Como é que é isso? Como é essa prática? As pessoas vão a um determinado local para se divertir e lá existe o lançamento de anão, onde o anãozinho coloca toda a roupa específica, capacete, e aí ele vai ser arremessado em um determinado alvo. E isso se tornou polêmico, muito polêmico. Por quê? Aí veio a questão do Ministério Público, falando a respeito da preservação dos direitos e a dignidade dessa pessoa, como é que fica? Veio a questão da fiscalização trabalhista, para verificar em que ambiente de trabalho esse anão ele estava submetido, né? Vieram os direitos humanos para contestar acerca, né, da exposição daquela pessoa. E aí o próprio anão se pronuncia dizendo que aquilo para ele é um trabalho. É um trabalho em que é digno, onde ele tem um salário e que isso lhe permite o sustento da sua família. Ora, dentro dessa situação aí, nós podemos verificar vários direitos, né? A própria dignidade da pessoa humana, o direito ao trabalho, o direito à livre iniciativa. Então, como resolver uma situação dessa? Daí a expressão, não é? Colisão ou tensão de direitos. Então, sempre, num caso concreto, o juiz ou o julgador, né, melhor dizendo, ele vai ter que verificar dentro daquela situação e decidir qual desses direitos é mais relevante naquele caso concreto. Então, isso, tá, tem a ver também com o assunto que nós já tratamos, que é a hermenêutica constitucional. E aí também esse exemplo ele demonstra a importância da aplicação de todos esses princípios dispostos, né, na Constituição. Claro, e aí não tem como não nos remetermos à questão dos direitos fundamentais. Os direitos fundamentais, eles são de extrema importância dentro da nossa Constituição. Por quê? Os direitos fundamentais, eles servem de limite para a atuação do Estado. Basta que vocês folheiem a Constituição de vocês no artigo 5º, no inciso que fala da inviolabilidade do domicílio. Então, lá ele diz, né, que só pode haver a invasão ao domicílio de qualquer pessoa com um mandado judicial. Né? Ele prevê também as situações de exceção, que quando ali for para prestar socorro, né, ou em caso de flagrância. Mas o que é que eu quero explicar a vocês? Que essa norma, ela deixa bem claro que o Estado, ele pode quase tudo, ele só não pode tudo por conta dos direitos fundamentais. Um outro exemplo, a própria Constituição diz no seu artigo 5º que o Estado assegura o direito à propriedade. Uma situação que é necessário explicar aqui é que nenhum direito fundamental ele é absoluto. Por exemplo, esse particular, qualquer cidadão, pode sofrer um processo desapropriatório em que a sua propriedade, né, em nome de uma situação de relevância pública, ele pode vir a ser desapropriado. O que acontece aí? O Estado chega e desapropria simplesmente? Não. Ali vai ser promovido, em um primeiro momento, um processo administrativo, porque a Constituição, como direitos fundamentais, ela assegura que a todos, no processo administrativo ou judicial, é assegurado a ampla defesa e o contraditório. Caso o particular não concorde com o valor a ser pago, né, a título de indenização pelo Estado, esse particular ingressa na Justiça. Por que isso acontece? Porque, eu acabei de mencionar, os direitos fundamentais, eles funcionam como um limite à atuação do Estado. O Estado tem todo o seu poder de império, mas o cidadão tem a seu favor os direitos fundamentais. Também, não só os direitos fundamentais, eles servem também como limite, né, como meio de atuar entre os particulares.
Imaginem os senhores uma reunião de condomínio. É algo em que fica bem claro aí a discussão de direitos fundamentais, onde simplesmente ninguém pode chegar e impor determinada restrição ou criar uma nova permissão. Então, aquilo ali tem que ser discutido, onde aí entra, né, a questão da ampla defesa, do contraditório, que são direitos fundamentais. Então, esses direitos fundamentais, eles têm aplicação tanto em relação ao Estado como em relação aos próprios particulares. O catálogo de direitos fundamentais é muito importante. Leiam, né, folheiem a Constituição de vocês de modo a conhecer aí essa teoria dos direitos fundamentais. E foi importante para a nossa Constituição, muito importante, os direitos fundamentais, porque vocês devem lembrar que nós saímos de uma ditadura militar. A Constituição de 67, ela foi toda embasada com base naqueles ditames que regiam aquele período. Então, quando nós falamos da Constituição de 88, nós verificamos uma imensa, né, tem determinados segmentos que até criticam, que é muito direito, mas se o cidadão verificar a importância deles, perceberá que eles são importantes para o exercício da cidadania no Brasil. Ora, se hoje nós temos manifestações contra o governo, né, se nós temos reivindicações, né, paralisações, tudo isso, pessoal, acontece em virtude da garantia desses direitos fundamentais dispostos no nosso texto constitucional. Então, o que nós devemos perceber? Que esses direitos, né, eles devem ser reconhecidos e entendidos por parte daqueles que desejam exercer sua cidadania. O Ulisses Guimarães, ao promulgar a Constituição de 88, ele chegou até a dizer que cada cidadão receberia um exemplar, né? Isso não aconteceu, mas não impede que qualquer pessoa, né, adquira uma Constituição e possa fazer a sua leitura, procurando pesquisar acerca dos direitos fundamentais. Então, leiam o material, né, que vai dispor para vocês. E é necessário também ficar claro a diferença entre direitos e garantias. De uma maneira bem simples, eu posso dizer que os direitos são normas declaratórias. Direito à liberdade, direito à igualdade, direito à propriedade, por exemplo. Já as garantias, você vai se valer delas quando o seu direito for tolhido. Por exemplo, ao direito à liberdade. O que a Constituição fala? Fala da garantia, do habeas corpus como uma garantia. O que significa dizer isso? O habeas corpus, ele explica que quando a pessoa for privada da sua liberdade, né, por ilegalidade ou abuso de poder, ela pode se valer desse habeas corpus. Ou seja, o habeas corpus é uma garantia que permite ao cidadão recuperar sua liberdade. Nos casos, repito, explicados na Constituição, né, em que essa prisão for feita por ilegalidade ou abuso de poder. Então, nós dissemos que as garantias são normas assecuratórias, tá? E é só explicar a vocês ainda que esses direitos fundamentais, né, eles têm uma aplicação imediata ao longo de toda a nossa Constituição. Não esqueçam, tanto serve, né, para aplicação em relação ao Estado, como em relação aos particulares. É o que vocês vão ver no material, como verticalização e horizontalização dos direitos fundamentais. Então, com isso, nós finalizamos a segunda unidade. Espero que vocês façam as leituras do material que já foi enviado, né, foi disponibilizado também aí os slides. Participem dos fóruns, né, e estudem para a aplicação da nossa avaliação. Obrigada, até a próxima.